Ao vivo? De verdade? Vamos dar uns minutinhos aí. Quando a primeira pessoa aparecer, aí a gente faz festa. Será que alguém vai aparecer, meu Deus? Vamos passar vergonha? Claro que não, amor. Claro que não, né? Tem os cachorreiros, os gateiros por aí. Cadê o pessoal? Nossa, eu fiz tanta propaganda. Hã? Tem? Me fala o nome de quem tá aí. Tamires Oliveira Martins. Tamires! Muito bem, Tamires. Parabéns, você está ao vivo aqui no VETcast dessa semana com um convidado ilustríssimo. Olha aqui, nosso professor querido aqui, Dirceu Ramos. Muito bem, professor. Boa tarde, não que agradeço. Isso aqui, VETcast direto do consultório 1 aqui da Safer Dog, patrocinado oficialmente pela Vialvet, Posto de Saúde Animal. Que maravilha, né, doutora Leila? Bem-vinda. Mais uma semana aí, trazendo muitas coisas interessantes, atualizando todos das novidades do mundo pet. Boa tarde para todos. Boa tarde para todos. Para você que está aí online, né, Tamires, não sei se entrou mais gente, se a Tamires está sozinha, não estou vendo, né, o Kaique que está organizando aí nossa live, mas é o seguinte, tá vendo o Bravecto hoje? Professor, a gente está tão chique que tem patrocínio hoje, olha que beleza. Legal. Isso é coisa boa. Estreias hoje, o nosso primeiro convidado e a nosso primeiro patrocínio aqui, começando em alto estilo, que é o Bravecto. Você conhece o Bravecto? Pois é, a gente vai sortear um Bravecto para você, se você ficar aí e ouvir tudo que nós temos para dizer hoje. E tá imperdível, é uma aula hoje sobre hemoparasitose, né, menina? Nada melhor que falar de hemoparasitose com a presença do Bravecto aqui conosco. O escudo de Bravecto. Mas quem ganhar tem que dar o Bravecto pro pet, hein? Não é pra tomar não. Não, amor, isso. Não quero ser responsável por este crime. Que fique registrado aí que nós estamos sorteando. O cachorrinho aqui, gente. Nem no gato não pode, né? Vamos ficar... Interessante ficar até o final para saber. E a finalidade do Bravecto, se você ainda não conhece esse super produto. Maravilha, estamos todos muito empolgados, pessoal, porque além de ser um tema à base da veterinária, eu digo para os meus estagiários que falam que se não existisse doença do carrapato, provavelmente metade de nós estaríamos em apuros, né? Então, além de ser uma situação muito recorrente no nosso dia a dia, né? Nós temos a obrigação, né, de discutir isso, principalmente nesses últimos dias, que está em voga e em alta, né, a questão da febre maculosa. Vocês viram lá aquele caso? Aqueles, né? Foram vários. Já. Eu acho que assim, as coisas vinham assim muito escondidinhas, pelo que eu dei uma lidinha, porque eu estudei para vir falar. Então, mas de repente, com aquele casal que acabou falecendo, né, alguns dias atrás, a coisa estourou, né, professor? É que na verdade, assim, existe sim, muito caso de febre maculosa que acaba ficando subnotificado, né? Uhum. Até por ser uma doença que é bem parecida com algumas outras arboviroses, né? Uhum. Você tem a rickettsia ocorrendo ali com sintomas bem parecidos com arboviroses que são comuns, né, como dengue, chikungunya, etc. Nem sempre, apesar de ser uma doença de notificação obrigatória, tá, nem sempre ela é diagnosticada para ser notificada. Né? Então a gente tem uma problemática em relação ao diagnóstico e também a divulgação. Né? Alguns estados divulgam mais os resultados, divulgam e fazem também uma vigilância mais acentuada, como o estado de São Paulo, que tem até uma superintendência, como é que é o nome? Uma secretaria? É como se fosse uma secretaria específica para controle de endemias, né? Uhum. Então, lá tem vários casos registrados e tudo mais, mas a gente tem estados do país que pesquisas mesmo científicas a respeito dessas riquetioses, elas não são tão comuns. Então, a gente pode sempre ter um quadro de subnotificação. Inclusive, né, uma das coisas que é mencionada para o nosso próprio estado aqui, a gente tem um potencial muito grande, pensando na capacidade de disseminação do patógeno aqui no estado de Goiás, mas a gente tem pouco estudo ainda, né? Não são todas as regiões do estado, por exemplo, que a gente tem uma vigilância dentro da febre maculosa para saber como que está o estado real aqui, né? Não é uma novidade. Não. Mas aí acabou que ficou muito em evidência, graças a Deus, né? Porque deu palco pra gente, né? Exatamente. Inclusive, pessoal que faz pesquisa em febre maculosa na UFG, lá em Goiânia, tem sempre ressaltado essa questão, né? Que o estado de Goiás, apesar de ter poucos casos, se eu não estiver enganado, são 5 casos registrados em humanos nos últimos 5 anos,
apesar do número baixo de casos ocorrentes da febre maculosa aqui, é um estado que tem todas as situações, né, para o desenvolvimento e para o surgimento da doença em uma escala maior. Então, é ideal que, né, a gente fale sobre o assunto para que também esse estado de vigilância possa, né, começar a ser mais evidente, possa ter uma notificação melhor e também possa incentivar mais pesquisas dentro do estado a respeito dessas riquecioses para a gente saber como que está o panorama do estado mesmo. Isso aí. Nossa missão hoje, você que está em online, ainda tem pessoas online. Graças a Deus. Você que está em online vai ficar até o final para aprender mitos e verdades sobre carrapato, sobre pulga, sobre a febre maculosa, que a gente está muito preocupado aqui, e para como você vai cuidar bem dos seus bichinhos, né, para poder não entrar numa fria. Doutora, quantas doenças do carrapato são diagnosticadas aqui por dia, né? A gente costuma até brincar que hoje de 10 atendimentos que a gente faz, 9 é algum tipo de hemoparasitose transmitida em carrapatos que a gente tem tanto luta para combater, né? Então, é uma doença de grande frequência. Quem tem pet aí sabe que se não passou, vai passar, né? Por algum tratamento. A gente torce que não, mas é uma doença de grande frequência, tem demais. É um nosso desafio diário e tutor sabe alguma coisinha ou outra, né? Mas bagunça muito, mistura muito, porque, como o senhor já deu uma pincelada aí, muitas coisas são bem parecidas, né? Um desafio para o profissional de saúde humano, né? Da epidemiologia, o médico, o enfermeiro, também para o veterinário, que está intimamente ligado a isso, né? Me perguntaram se tinha risco de vir fazer estágio ou trabalhar com animais, porque vai que pega, porque está tendo um surto de febre maculosa. Eu falei, não, calma aí. É assim. É uma oportunidade maravilhosa, porque a gente tem que aproveitar essa informação, essa notícia aí, esclarecer os nossos clientes, os nossos amigos sobre a importância, mais uma vez, do controle de carrapatos, né? Então, não é nada simples. Quando a gente se dispõe a criar esse pet, a gente tem que estar consciente disso, né? Da saúde da família. Então, pessoal, vamos aprender. Acho que é uma oportunidade maravilhosa de aprendizado para todos. Isso aí. A época do ano, professor, existem diferenças, assim, mas é claro que o Brasil é tão grande que tem um microclima, né? Lá no Nordeste é uma coisa, no Centro é outra, no Sul é outra. Mas nós estamos aí entrando na época fria. Existe alguma diferença de incidência das doenças em geral, não só de febre maculosa? A gente diagnostica mais, diagnostica menos, é melhor para o carrapato no quente, no frio? Na verdade, quando a gente fala, né, de doenças que são transmitidas por carrapatos, é importante a gente ressaltar que, primeiro, o carrapato não é tudo igual, né? Quando a gente fala de doenças que são vetoriadas por carrapato, a gente tem que pensar qual que é a espécie de carrapato que está envolvida naquele processo. Para a gente entender que o carrapato tem uma dinâmica diferente, a doença também vai ter. Só para a gente citar um exemplo, né? O carrapato do cão, que é o Rhipicephalus sanguineus sensulato, né? Agora recém-nomeado no Brasil como Rhipicephalus linnei, esse carrapato ele tem em média 2,5 gerações no ano. Então, em um período de um ano, a gente vai ter aí o surgimento de uma geração completa, outra geração completa e metade de uma terceira geração, digamos assim, né? Já quando a gente fala, e isso obviamente vai implicar na sazonalidade das doenças que são transmitidas pelo carrapato do cão, né? E aí a gente tem uma série de patógenos que são transmitidos por ele. A gente tem Ehrlichia, tem Babésio, né? Tem Anaplasma, a gente tem uma série de patógenos que estão relacionados aí, o Patozum também, né? Que antigamente o pessoal não falava tanto e agora tem tido bastante casos também do Patozum. Mas quando a gente fala, por exemplo, da febre maculosa, a gente já está falando de um outro carrapato que tem a maior importância, né? Primeiro que a febre maculosa é uma bactéria que se chama Rickettsia, né? Tem muitas espécies, o grupo da febre maculosa mesmo é composto de mais de 20 espécies, né? A mais letal é a Rickettsia rickettsii, que ela não tem uma taxa de infectividade alta em carrapato. Estima-se, né, que em torno de 1% só dos carrapatos que são possíveis de carregar o patógeno, de fato carregam, né? Então é uma taxa relativamente baixa, em termos relativos, mas o embrioma, que é o carrapato que está envolvido nesse processo, ele tem, na grande maioria dos casos, uma geração anual. E aí vem a questão, né, de como que essa geração do carrapato que transmite a febre maculosa, ela se distribui no decorrer do ano.
Porque o adulto, ele vive ali, geralmente, no início do período da chuva, né? Então, a gente vai ter o adulto entre os meses de outubro, fevereiro. Depois, esses adultos, eles vão fazer ovipostura na pastagem, no meio ambiente. Aí vai ter o surgimento de larva e de ninfa, que vai ocorrer ali já no período que está começando a seca e até o período de desenvolvimento da seca. Nesse período agora, mesmo aqui que a gente está de junho, é um período onde tem muito mais ninfas do embrioma, que é o segundo estágio maturo, mas ainda não é um estágio adulto, né? E aí, por que nesse período a gente pode ter uma incidência maior no caso da febre maculosa? Porque o carrapato, o embrioma, principalmente o Sculptum, que é o principal vetor da febre maculosa no Brasil, ele é um carrapato muito inespecífico. Ele parasita diversas espécies de animais, né, incluindo seres humanos. Só que, na fase adulta, apesar dele ter essa inespecificidade, ele tem um grupo de animais que ele prefere. São capivaras, antas, né, e equinos. Só que nas fases imaturas é onde você tem esse leque de inespecificidade mais acentuado. Então, a fase de larva e a fase de ninfa, ela tem muito mais facilidade de fixar em outra espécie que não seja essas três, né, podendo, inclusive, a gente já encontrou até em ave, para você ter uma ideia, passarinho mesmo. Tem pássaros que a gente, às vezes, captura, principalmente aqueles que a gente fala que são ground feeding, que se alimentam no chão, né? Eles acabam, quando eles vão ao chão, né, para poder recolher alimentos, se infectando com o carrapato. O carrapato, ele infesta ali a região do bico da ave, né, nessas fases imaturas, e pode se desenvolver ali. Então, nesse período que a gente tem agora, né, de seca, como na verdade ali desde março até setembro, é o período de desenvolvimento das fases imaturas do carrapato, que são as fases que podem pegar uma gama de espécies maior, inclusive parasitar humanos com mais frequência. Menos inespecífico. Ele fica mais inespecífico. A fase de larva, ela pode parasitar muito mais hospedeiros do que a fase adulta. Entende? É uma fase que ele adere com mais facilidade e é difícil de ver. Também, além de ser difícil de ver porque ele é pequeno, né, a gente também tem uma outra questão. O ambiente da seca, né, mesmo nas espécies que têm mais gerações no ano, a gente tem até o próprio carrapato do bovino, que nessa época da seca, ele sofre um pouco. Então, apesar de a gente ter aqui nessa época uma fase de vida do embrioma, o ambiente em si, ele não é um ambiente favorável para o desenvolvimento do carrapato. Então, vamos imaginar como se a gente fosse um carrapato, né? A gente está aqui no Cerradão, sol, né? Alta incidência, a umidade está baixa, o ambiente é completamente desfavorável para o bicho. Aonde ele vai preferir estar? No animal. Então ele parasita com mais voracidade, ele fica no hospedeiro, né? Com mais voracidade, a gente vai encontrar uma abundância maior dos indivíduos nos hospedeiros do que no ambiente, porque o ambiente está desfavorável para ele. Então, esse período de seca, a gente tem essa particularidade. Faz todo sentido que ele vai atrás de recursos. Ele vai procurar um ambiente que é melhor para ele ficar. E é por isso, então, que a gente atende tanto aqui. Nós que somos da linha da clínica geral, meu Deus, como vem tanto gato quanto cachorro. Semana passada nós tínhamos 4 gatos aqui que estavam com o mesmo quadro clínico, micoplasmose, e a coisa toda se desenvolvendo de uma forma muito parecida, assim, muito mais agressivo, né? Então, porque agora está bem explicado esse aumento de incidência, porque eles vão atrás do recurso, porque está inóspito, né? Exatamente. Quanto mais inóspito o ambiente, mais ele vai tentar fugir desse ambiente. E esses carinhas são tão do mal, é uma praga, é tão ruim que no calor também a coisa vem abundante, né? Não interessa para eles. O problema do calor, principalmente aqui na nossa região, é que, principalmente nas espécies que a gente tem ali a fase de reprodução ocorrendo, né, nesse período de alta temperatura com alta umidade, exatamente a questão da reprodução, né? Então, você vai ter nesse período, né, mais quente, o surgimento de uma leva, vamos dizer assim, uma leva de carrapatos que vai encontrar um ambiente favorável. Então, embora, né, você tenha um ambiente agora que favorece o desenvolvimento do carrapato e talvez diminua a agressividade do parasitismo, mas o número de carrapatos ele se torna mais elevado, né? Então,
a gente vê isso novamente, né, citando as diversas espécies de carrapatos, né? A fase de reprodução do embrioma é nesse período quando começa a chuva, né? A primeira geração do carrapato do bovino, período de chuva, começa junto ali naquele período. Por quê? Porque é o período onde as proles ali que vão ser geradas, elas vão conseguir até mesmo permanecer mais tempo nesse ambiente. Então, o ambiente não está tão desfavorável para o carrapato, mas ao mesmo tempo favorece que aumente o número, né, de larvas viáveis, de indivíduos que são viáveis para poder parasitar. Então, você tem um desenvolvimento mais curto do carrapato, o parasitismo demora menos tempo, no período de chuva, o período de incubação dos ovos demora menos tempo, tudo que tem ali do desenvolvimento do carrapato é facilitado. No entanto, o número de indivíduos acaba por esse aspecto se tornando maior. Então, enquanto no período da seca você tem uma maior agressividade do carrapato por causa, né, do ambiente inóspito, no período da chuva você tem um ambiente que favorece uma superpopulação do carrapato, né, o surgimento de uma população maior. Acaba que você tem assim, né, o carrapato tentando equilibrar as coisas ali durante todo o ano, né? É o que a gente chama de sazonalidade. Mas se a gente for pensar, né, em termos assim de preocupação, principalmente para humanos, o período da seca, né, até pensando, né, na questão do carrapato que mais parasita humanos, é o período mais complexo, né? O período agora que a gente tem inverno ali, também o período seco é um período bastante complexo. Isso, para ele sobreviver, então ele vai se tornar mais agressivo. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. É verdade aí, a gente já esclarece o pessoal que está aí acompanhando a gente, que um carrapato ele consegue sobreviver aí em torno de 6 meses sem se alimentar num ambiente escondidinho? Aí também depende, né, da espécie e das condições ambientais, né, e também do estado. Se a gente for pegar, por exemplo, o carrapato do cão, a larva pode permanecer, se eu não estiver enganado, 8 meses, né, no ambiente sem se alimentar. 8 meses. 8 meses. Esqueceu de dar combate no quintal, ficou adiando para depois. Não, mas só tem uma palavra pra isso, né? Praga do Egito. Só que, por exemplo, o adulto sobrevive 19 meses. Então eu tô ensinando ele, né? Tô errado. Como eu disse, que depende muito, né, das condições do ambiente. A gente fala assim, até, né, 8 meses, até 19 meses, depende muito, né, das condições do ambiente. Obviamente que, como eu disse, no período da seca, no cerrado, a gente vai ter esse período diminuído, né? O carrapato vai conseguir sobreviver menos tempo nessa condição, né? A gente tem outras situações, como, por exemplo, no sul, os locais que tem geada, tá, que faz gelo mesmo, né, na pastagem, às vezes a população de carrapato, assim, ela cai drasticamente. Então, todo carrapato que está no ambiente acaba morrendo ali. A gente tem, inclusive, né, a gente fala assim, o carrapato do bovino, ele fica 4 gerações no ano. No sul, tem locais que ele só tem 3, porque uma das gerações, ela pula praticamente, por causa do período, né, ali do gelo. Então, depende muito da condição que o parasita vai ter e da espécie que ele pertence, né? Então, assim, a variação é mais ou menos essa. Carrapato do cão, como eu disse, a gente tem registros aí de larva 8 meses de sobrevivência, de ninfa 6, são mais ou menos, né, aproximado, e do adulto até 19 meses. Há bastante tempo. Estamos ainda online. Kaique está monitorando ali esse papo cabeça com o professor Dirceu, professor titular ali da UFJ Federal de Jataí. Que maravilha. Nós, ele e eu, somos da geração que era desse tamanho, assim. Ainda era UFG. Agora, quando a gente entra lá, dá gosto, viu? A gente pensa assim, nossa, como que seria estudar numa faculdade grande? Sabe que tem maiores, mas para nosso padrão, né, tá maior. Tá, porque tem pergunta. Olha, como estamos chiques. Legal. Ó, o pessoal tá assistindo de verdade, você tá mentindo, não? Gente, ó, vocês estão ouvindo a gente bom aí, dá um ok, compartilha, dá, como é que é o coraçãozinho, nós somos agora dessa turma aí que pede esse tipo de coisa. E olha só, dessa vez temos hoje um Bravecto para sortear para vocês. Todo mundo sabe que é uma das medicações que tem um efeito mais positivo no controle de carrapatos e pulgas, né? Também utilizado para tratamento de algumas doenças de pele, mas o foco
controle de carrapato e pulgas. E hoje tem sorteio para você que ficar aí até o final. Então fica aí com a gente, né? Vou deixar aqui pra gente acompanhar. Como é que eu vou achar essa pergunta aqui? Você já separou aí? Olha que delícia. Ah, meu Deus, eu tô perdido aqui. Vamos aproveitar, pessoal. Ó, vou mandar um abraço rapidinho pra gente continuar falando pro Vilela Carvalho que tá aqui. Deixa eu ver, a Luana entrou. O Tarek colocou podcast maravilhoso. Eu estou emocionado, Tarek, muito bom. Compartilha. O cara, Rayane Duarte, deve ser aluno. Aluno. Deve ser aluno. Já ganhou um ponto, Rayane. Vai passar de ano, tenho certeza. Assim, ó, ficou registrado, hein? Cobra mesmo, né? Maravilha. Eu não achei a pergunta aqui. Você separou? A Cláudia Andrade mandou. O que impede definitivamente o carrapato de ficar o bet ou não tem nada que impeça? Show de bola. A Cláudia tá querendo saber já o resumo da coisa. Como é que resolve? Ela está ansiosa. Pula aí as partes aí, vamos para resolver o problema. Ele tá subindo o carrapato na parede lá, tá o dia da Cláudia. Mas, ó, vamos dar só uma pincelada então. Eu sempre explico para qualquer tutor que eu venho aqui tratar, eu falo assim, cara, eu vou tratar seu cachorro. Mas sem um controle de ambiente, sem uma estratégia, a gente não vai vencer. É isso. Não é? É isso mesmo. Essa é a maior problemática, Anderson. Os meninos, quando eu converso com eles sobre tratamento, eu sempre tenho alguns discentes que eles têm a impressão assim de que a gente é contra o medicamento, ou que a gente está dentro de uma escola que fala assim, não é aplicar o medicamento que vai resolver e ponto. Mas é como você falou, o medicamento ele é importante? Ele é muito importante, mas a gente tem que pensar, quando a gente fala de doenças parasitárias, por que, por exemplo, nós humanos, o que ajuda nós humanos a não termos parasitas? São medidas de higiene, são medidas de controle sanitário, né, ambiental. A gente, por exemplo, vive numa casa que é limpa periodicamente, a gente vive num ambiente que está limpo, né, periodicamente. Esperamos, né? Mas assim, a gente sabe, por exemplo, da importância que tem um saneamento básico, né, coleta de esgoto, água tratada. São essas questões que são importantes. Então, quando a gente fala de controle de carrapatos, né, vocês que lidam, eu falo assim, eu sou muito mais professor do que veterinário, né, porque eu não lido com a parte da clínica em si. Mas vocês que lidam com a clínica, vocês sabem o quanto que é difícil você controlar a parasitose, né? E acho que a etapa mais difícil do processo, né, é sempre a conversa com o tutor, porque é quando você precisa ensinar para o tutor alguns cuidados. Isso não é só no controle de parasitose, às vezes até para fazer assim um pós-cirúrgico, né, é complicado, né? Tem muitos casos que o animal acaba ficando internado, né, porque não consegue desenvolver, né? Isso, aqueles cuidados se for para casa. Então, a situação que o que eu menciono é o seguinte, quer controlar carrapato? Eu, por exemplo, né, eu tenho vários animais na minha casa. Hoje eu tô com 5 cães e eu tenho 2 gatos, né? Tem bastante lá. E assim, a gente teve que fazer um acordo aí, minha esposa, porque senão era todo ano tinha um bicho novo lá em casa. Mas assim, a gente lá, eu sempre faço muito cuidado do ambiente. Eu observo o ambiente, eu inspeciono os meus animais. Esse é um aspecto que o tutor ele se esquece de fazer. Eu gosto de passear com o meu animal. Meu animal, né, ele tem acesso à rua. Então, você inspeciona o seu animal? Primeiro aspecto, acho que importante é esse. É a inspeção. Isso é importante até pra gente humana. Você tem proximidade, né? Porque tem gente que cria o animal sem proximidade. Exatamente. Não tem afinidade nenhuma. Vai ver um tumor lá de meses, né? Isso, apareceu ontem, né? O famoso apareceu ontem. Igual o carrapato que tá lá gordinho, esse carrapato apareceu ontem. Você sabe que pra fêmea tá engurgitada daquele tamanho, ela já tá há alguns dias ali. Né? Então, o primeiro aspecto é isso, é a inspeção. O segundo aspecto é o controle ambiental, né? Por exemplo, a gente quer controlar pulga, tem que eliminar sujeira, locais que acumulam, né, umidade, poeira, que é onde tem o desenvolvimento das pulgas ali no ambiente, principalmente das fases de pupa. E no caso do carrapato, quando a gente fala do cão, a gente tem essa questão, limpar o ambiente, principalmente as partes altas, porque o carrapato tem geotropismo negativo. Então, quando ele sai do animal, ele não vai para o ambiente ficar no chão. Ele começa a subir parede e tal. Então,
tem que passar sempre, né? Fazer um processo de dedetização no ambiente e principalmente nesses locais onde são os nichos de esconderijo mesmo, né? Do carrapato. E isso é fundamental, né? Obviamente, né? Daí eu sempre falo da questão da medicação. Se você é um animal que ele tem acesso à rua, você não consegue controlar esse acesso à rua, porque a gente sabe que tem pessoas que moram em casas que o animal pula ou que não tem um muro e etc, e que acaba tendo esse acesso à rua. Aí sim, a gente tem que pensar, tem que aplicar uma medicação preventiva ou colocar uma coleira, né, anticarrapato, antipulga nesse animal, tem que fazer essa metodologia preventiva, né. Cães que também, o que o pessoal gosta muito de levar cão para caçada, né, que daí você vai ter um acesso desses animais, inclusive, a outras espécies de carrapatos que não são comuns a gente encontrar em áreas urbanas. A gente tem aí, como eu falei, o amblioma sculptum, tem o amblioma ovale, tem outras espécies de amblioma que podem parasitar esses animais, porque daí você já está colocando ele num meio que tem animais silvestres também. Costuma ser ainda mais agressivo quando pega, né? É, bem mais agressivo. E também com a possibilidade de transmissão de patógenos, né? Muito maior. Você tem muito mais patógenos que daí você tem que se preocupar pensando nessa possibilidade. E aí vem a questão, né? Você tem um animal que está dentro dessa condição, aí você tem que utilizar um medicamento preventivo. O que eu sempre falo para os meus discentes é isso. Orientar sempre o tutor para que o tutor ele esteja ciente dos riscos que o animal, né, ele corre, explicando a realidade. Olha, qual que é a condição que o seu animal tem? E isso é muito importante, por isso que o papel do médico veterinário, Anderson, ele também é fundamental, né? Eu costumo dizer assim, medicação antiparasitária não pode ser, né, vendida assim, sem que haja uma recomendação médica. Exatamente. Até porque o controle ele não pode ser igual para todos. Uhum. Porque o risco que um animal corre é diferente do risco de outro animal. Eu tenho um animal que vive dentro de um apartamento, né, que não tem acesso à rua, que o risco dele é um. Eu tenho um animal que eu levo para caçar, né, que ele vai para o meio do mato, que ele vai ter a chance de ter contato com animais silvestres, animais sinantrópicos. Ah, peraí, então o risco desse animal é outro. Quem que consegue entender a dinâmica desse risco? É o médico veterinário, que daí tem que conhecer a biologia, né, do carrapato, que daí tem que entender quais são as espécies que aquele animal está sujeito a ter, né, ou a adquirir uma infestação naquele ambiente que ele está vivendo, e aí sim fazer um controle que seja apropriado para aquele animal. E fatores limitantes também, né, professor? Ele vai concordar comigo que nem todo paciente, por exemplo, pode fazer o uso de um protocolo com medicamentos orais. Tem pacientes que têm problemas, comorbidades, né, problemas renais, problemas hepáticos. E aí essa estratégia mais conhecida, mais difundida, comercialmente aceita, às vezes pode não ser uma boa escolha. A própria questão da coleira, tem alguns animais que geram reações a uma coleira e não podem usar, sabe? É como eu disse, são individualidades que precisam ser respeitadas, né? Se nós, humanos, temos as nossas individualidades, a gente precisa compreender que o animal também tem as suas individualidades. E que apesar de todos serem cães, gatos, né, dentro de cada espécie, eles não são indivíduos iguais, né? Eles têm condições diferentes. E quem pode avaliar isso é sempre o médico veterinário. E é em cima disso que às vezes alguns tutores me questionam, mas doutor, eu vi que usar tal medicação, essa medicação que você falou é muito forte, alguém passou mal, eu via que alguém chegou a morrer, né? Eu falo assim, cara, é um depende tão grande, porque foi numa situação que não houve uma assistência técnica de verdade ali para prescrição dessa medicação, tinha acompanhamento, conhecia o paciente, conhecia detalhes da fisiologia ou de história, a espécie, às vezes até a espécie errada. A raça, algumas raças têm alguns cuidados, né? Que estratégias temos mil, né? É igual a própria questão, hoje, né, a gente vive num mundo que as informações elas chegam muito rápido e elas se espalham muito, né? Então, eu mesmo, nas minhas aulas, eu sempre ou dos meus alunos em um Instagram, em uma rede social, eu sempre recebo perguntas ou mesmo mensagens falando assim, você viu aquele caso que aconteceu em tal lugar? E aí algumas pessoas ficam com medo. Às vezes viu uma notícia dos Estados Unidos, da Europa e fica com medo. E aí a gente tem que explicar, olha, é bem diferente, tá? Só para a gente ter uma ideia, né? Quando a gente fala de carrapato do cão no Brasil, a gente está falando, como eu falei, de Pseudomonas linei, né? E a gente está falando, quando fala das doenças que estão transmitidas do carrapato do cão aqui no Brasil para os cães,
a gente tem Patozum, a gente tem Ehrlichia canis, tá? A gente tem Anaplasma, a gente tem Babesia. Se a gente vai pro sul, a gente tem Rangélia. Inclusive, a gente já pegou uns exames por aqui com Rangélia. Então. Assim, Rangélia? Meu Deus. E aí, quando a gente vai, por exemplo, para os Estados Unidos, para outros locais, a gente já começa a ver que tem outras espécies, inclusive de Ehrlichia, que parasitam humanos. A gente tem, por exemplo, Ehrlichia chafensis, a gente tem Ehrlichia wingi, que ocorre nos Estados Unidos, que são espécies de Ehrlichia que parasitam cães e que parasitam humanos também. E que não é a espécie que a gente tem aqui. A gente até tem alguns relatos de Ehrlichia chafensis e wingi, mas assim, são bem escassos, né? E lá, a gente também nos Estados Unidos, a gente não tem só uma espécie de carrapato responsável pela transmissão, né, dessas parasitoses por cão. A gente tem o Rhipicephalus sanguíneos, lá tem também, mas lá tem outras espécies, como Dermacentor andersoni, tem Dermacentor variabilis, né, que também ocorre no próprio território americano de forma diferente. Então é só para a gente entender, né, e hoje, no mundo globalizado, com acesso a informações, né, de diversos locais, a gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo que acontece lá nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, é o que vai acontecer, por exemplo, aqui. A gente precisa conhecer essa dinâmica, obviamente, ficar em alerta, né, em diversos casos e manter atenção, porque, por exemplo, a própria Ehrlichia canis, né, a gente não tem nenhum relato de Ehrlichia canis em humanos, nem na América do Norte, nem aqui no Brasil. Mas tem um relato de Ehrlichia canis parasitando humano na Venezuela, inclusive causando doença, entende? É um caso raríssimo, né? Fora da curva, né? Fora da curva, né? É uma situação que a gente sabe que está na literatura, está descrita, está bem registrada, mas assim, é raríssimo. É para o pessoal entrar em desespero quando lê uma notícia dessa? Não, não é. Mas a gente precisa, né? Primeiro, lembrar situações e situações, e localidades também a gente tem bastante diferença. Esse raciocínio ele serve para qualquer outra coisa, né? A gente pode falar de doenças bacterianas, doenças virais, né? Então, pessoal, você que está acompanhando ao vivo ou está assistindo os nossos cortes pelo Instagram, pelo TikTok, estamos bombando no TikTok também, a conversa hoje é sobre você entender um pouquinho a fundo, que esse cara aqui é uma enciclopédia, tá? Então, que ele é professor, doutor, o cara é pós-graduado da graduação do Carrapato TM, entendeu? Então, você vai aprender com ele, né? Sabe muito. E não entre em desespero, porque aquele dizer que carrapato é invencível, isso é um mito. Não, é um mito, a gente consegue, como eu disse para vocês, né? Eu tento fazer na minha casa não ser a casa do ferreiro espeto de pau, né? Então, na minha casa, meus animais, eu moro aqui desde 2015, né? Como eu tava falando para você antes da gente começar o Vetcast, eu tive infestação de carrapato na minha casa somente em 2017. Que foi um período que eu fiz uma viagem, quando eu voltei a minha casa estava infestada, porque inclusive o carrapato, por essa questão de ele subir no muro, né, ele pode passar de um vizinho para o outro. Né? Sempre explico isso. Pessoal, só um parênteses, o pessoal fala assim, mas eu uso veneno, uso Bravecto, como assim, deu positivo? Eu falo, cara, mas você tem que pensar que você tem que ter um perímetro seguro. Isso mesmo, exatamente. Então assim, só que na minha casa, né, eu faço todo um controle ambiental, eu passo medicamento no ambiente, né? Às vezes os meus vizinhos, eles ficam meio olhando assim, pensando, o cara é maluco, tá passando o trem em cima do muro, que eu pego, né, anticarrapaticida e jogo em cima do muro, exatamente para que não haja essa transmissão, né? Então, quando alguém passar na frente da minha casa e ver, não é mandinga não, tá? É só porque eu tô ali fazendo o controle deles. Isso, a estratégia. E os meus animais, eles não têm carrapato. É um errante que deita na ponta. Exatamente, né? Que sempre tem, né? O pessoal, aqui no Brasil a gente tem a problemática, né, de animais que são soltos. A gente tem, né? Teve um Vetcast aí falando sobre posse irresponsável. Ainda é um assunto bastante delicado no Brasil, né? Inclusive, eu sempre falo para os meus amigos, para os meus alunos, a importância de falar pro tutor, sabe? Aqui, quando eu cheguei aqui em Jataí, eu achei muito estranho que tem gente que pega, abre o portão pro cachorro e dá uma volta, né? E é completamente desaconselhável, né? O cão tem que andar com o tutor na coleira, voltar para casa, né? E como eu disse, se possível, faz a inspeção do animal sempre, né? Chegou em casa, faz a inspeção. Até porque a gente tem alguns patógenos que precisam de um tempo de ativação, né? Agora mesmo, pessoal, tinha um grupo de pessoal de caçador aí, de controlador de javali, que tava me perguntando, né, sobre a questão da febre maculosa, e eu falei assim, qual que é a melhor estratégia? Eu falei, inspeção periódica do corpo.
Por quê? Porque mesmo a febre maculosa, né, a riquétia, para ela ser transmitida, ela tem um período de ativação na glândula salivar do carrapato. Então o carrapato ele fixa, ele precisa ficar fixado pelo menos 4 horas para depois ocorrer a transmissão dos patógenos. Exatamente. Então, a gente tem alguns patógenos que são inoculados, mas dependem desse tempo de ativação. Se você faz a inspeção periódica do animal e dá tempo de você recolher esse carrapato antes dele ter esse período de ativação, você minimiza o risco da doença. Mas mesmo ele grudadinho lá, antes dessas 4 horas, ele diminui a possibilidade dele passar. Ele não transmite. Na verdade, no caso da febre maculosa, antes desse período de 4 horas de fixação se completar, não há ativação da riquétia riquétia. Só para maculosa? Isso, para febre maculosa. Aí, obviamente, a gente tem que respeitar, né, que quando você tem outros patógenos, tem tempos menores de ativação, mas a gente ainda tem essa questão da ativação que é necessária. Então, o pescador que foi lá pescar e pegou uns carrapatinhos, se ele conseguir tirar ele do corpo dentro das 4 horas, ele tem o risco mínimo de pegar, né? A única problemática é quando a gente tem, por exemplo, as larvas, que são muito pequenas, né? O famoso micuinzinho, né? Que daí, às vezes, porque ele é muito pequenininho, a pessoa só vai sentir ali quando ele já está causando um incômodo, quando está causando uma coceira, que daí é quando esse período, às vezes, já se completou, né? Então, tem que tomar bastante cuidado, né? Obviamente, assim como a gente fala de usar mecanismos de prevenção para o cão, se a pessoa vai para um ambiente desse, além de fazer inspeção periódica, usar um repelente, né? Usar um protetor ali para não pegar o carrapato, que é fundamental, né? Isso aí é bastante importante, mas respeitando essa inspeção de 4 horas, retirou o carrapato, para a febre maculosa, tá bem tranquilo em relação a isso. Professor, fala aí pro pessoal de casa, por exemplo, quando o cliente, às vezes, ele acha um carrapatinho no seu cãozinho e já fica desesperado. O Bravecto não funcionou, o remédio que eu usei não funcionou. Será que ele pegou a doença do carrapato? E para o caso do ripcéfalo sanguíneo, o que o senhor fala? Quanto tempo para fazer essa transmissão? Então, senhora, no caso da Ehrlichia, né, a Ehrlichia ela é inoculada ali junto com a saliva do carrapato, e a gente tem também a possibilidade da transmissão da babésia, né? A babésia, ela é inoculada num tempo mais rápido, assim, vamos dizer. Mas o tutor, ele tem que, obviamente, né, fazer a inspeção, tentar retirar isso quanto antes, mas também não precisa desesperar, né? Porque como a gente está falando do medicamento, por exemplo, como o Bravecto, que ele é um medicamento sistêmico, né? O carrapato ele vai picar o animal para ter acesso à medicação. Então, isso é um aspecto que a gente também sempre menciona, né? Na sala de aula. Você tem, né, como eu disse, dentro dessas individualidades, né, pensar na melhor situação que a gente vai ter para aquele animal. Se for um animal que vai ter um acesso periódico à presença de carrapatos e que você não consegue fazer essa inspeção para retirar ele, né, antes do tempo de inoculação de uma Ehrlichia, de uma babésia, o ideal é que você utilize uma estratégia, né, que possa também funcionar como repelente. A gente tem algumas coleiras que elas têm essa ação de repelência, tá? Que daí não precisa desse uso sistêmico necessariamente, desse acesso sistêmico. Mas também não precisa ficar desesperado, porque não é que o Bravecto não fez efeito, né? O carrapato também precisa picar o animal para ter acesso ali, né, ao medicamento. Só que também não é um tempo assim longo, né, que o carrapato fica fixado. E na maioria das vezes não dá tempo de ocorrer inoculação de Ehrlichia. O carrapato acaba tendo acesso à medicação se ela estiver dentro do período de validade, que isso também é importante. Tem gente que aplica ali o Bravecto, aplica uma outra medicação a cada 6 meses e acha que o animal vai ficar imune pro resto da vida, né? Ou às vezes aplica uma vez e fala assim, não, vai ser pro resto da vida. Não é bem assim, né? Então a gente tem que entender, né, isso. Se você tiver com a medicação em dia, pouco tempo que o carrapato fica ali fixado, na maioria das vezes não vai ser o suficiente para transmitir, né, a Ehrlichia. Isso, inclusive, está descrito na própria bula do medicamento, né? O medicamento ele é utilizado para o controle de doença do carrapato exatamente por causa de estudos já que comprovaram isso, né? O tempo de fixação ali do carrapato, né, para ter acesso ao Bravecto é menor do que o tempo que há necessidade ali de inoculação para Ehrlichia.
Isso, exatamente, do patógeno. Independente se é Bravecto, se é simpárico, se é NexGard, tá, pessoal? Esses carrapaticídeos, eles são muito parecidos, né? São do grupo das isoxazolinas ali, que é o mesmo grupo ali. E aí, o importante que eu sempre explico pro tutor é, cara, respeita o que a bula tá falando. Isso. Se é 12 semanas ou se é 4, não interessa. Quer dizer que os estudos foram feitos, que aquele princípio ativo não vai estar lá mais. Exatamente. Não cai na conversa do vendedor, não, são 6 meses. Vai ficar um tempão lá. Se o animal está sujeito ao risco, tem que tomar bastante cuidado. E a questão da estratégia da praga, eu sempre explico para os meus tutores aqui. Olha, cara, então tá, vamos entrar com uma medicação sistêmica, dar aquele combatezão no seu ambiente. Seu cachorro frequenta a faixa de Gaza? Praça, roça, banhosa. Então vamos adicionar estratégias. Um Vuron, uma coleirinha, tem umas coleiras muito bacanas que duram 8 meses a ação. Então vai dar uma voltinha, faz uma bolha química em volta desse cachorro, se possível for, né? Para evitar justamente o que o professor está dando uma aula aqui, que é subir essas larvas e infectar você, infectar o cachorro. Às vezes um vai e volta e traz para os outros que estão lá em casa, né? Isso mesmo, né? E, inclusive, quando a gente fala da possibilidade até, né, da situação em humanos, a gente sempre fala disso. Tem que avaliar qual que é o risco que a pessoa também, né, se coloca, tá? Então, uma pessoa que vive num ambiente onde tem mais acesso a animal silvestre ou ambiente rural, fazer, né, todo o manejo de prevenção, né? As agências de vigilância sempre recomendam. Vai para o ambiente, vai pescar, vai fazer uma caçada, usa uma roupa clara, facilita a inspeção, a retirada do carrapato, né? Porque a roupa clara, você consegue ver às vezes o carrapato andando, né? E tudo mais, você consegue retirar ele antes do processo de fixação, faz a inspeção no corpo, usa repelente, são os mesmos cuidados, né? Você tem que avaliar qual que é o risco, né, que a pessoa está se colocando, né? Assim como acontece com o animal. Qual é o risco que o animal vai ter? E aí pensar na estratégia de controle voltada para aquela situação X que você tem ali nas mãos. Muito, muito, muito bom. Ainda estamos online, Kaique. Tem mais pergunta aí? O Roberto falou uma coisinha aqui, não sei se pergunta, não, gente. Roberto, cães de caça especial têm acesso a carrapatos que podem transmitir doenças para humanos. Isso mesmo, o professor falou aqui, né? Desse risco do hábito, né? De ir para a roça, para a beira do rio. Isso, caçar. Inclusive, né? Eu recebi uma pergunta muito legal esses dias, que foi exatamente de um grupo desses de controle de javali, que aqui na cidade tem vários, né? O pessoal tá falando assim, mas e aí? O carrapato que pega ali no javali, tem algum risco, né? Pro humano e tudo mais? Assim como pro cão, tem, né? A gente tem um estudo que está sendo conduzido ainda pelo UFG de Goiânia para avaliar qual que é o potencial, qual que é o nível de infecção de javalis e de grupos de caçadores, né, aqui no estado de Goiás. Então, é um grupo de pesquisa do professor Felipe Craveza. Peraí. Eu pausei ele para você mandar compartilhar isso aqui com alguém que caça. Porque na nossa região tem muito. Tem. Então já manda essa live aí para alguém que caça, para ele já entrar no X da questão aqui, que ele está ensinando o cara que caça o risco que tem. Então vou voltar para ele aqui agora enquanto você compartilha aí. Então assim, como eu disse, está tendo o grupo de pesquisa lá do professor Felipe Kravisak, que está fazendo essa pesquisa voltada para esses grupos de caça. Mas uma coisa a gente já sabe, né, e que é válido ressaltar. A gente tem aqui, né, dentro do nosso estado, alguns casos, né, já de ocorrência de febre maculosa humana, são poucos, mas tem. A gente tem diversas outras rickétsias, sabidamente, né, presentes aqui, algumas do grupo da febre maculosa que são capazes de gerar lesão, embora em menor intensidade, mas estão presentes como Rickettsia parkeri e Rickettsia amblyomatis, né, que são outras espécies de rickétsia. E aí vem o âmago da questão, né? Como eu disse, o Amblyomma sculptum, ele prefere, né, capivaras, antas e equinos na fase adulta. As fases de larva, de ninfa, têm maior inespecificidade, né? Então elas podem parasitar uma gama maior de hospedeiros. Essas espécies, né, apesar de ter, por exemplo, a própria Rickettsia ricketts ter uma maior ocorrência em capivara, e aí veio a pergunta que eu falei que o pessoal fez. Mas a capivara é diferente de suíno, sus scrofa, né, do javali. De fato é. Só que o carrapato que foi para capivara pode uma hora
vir infectada dessa capivara com a Rickettsia rickettsii ou com outra Rickettsia e parasitar o suíno. E sair desse suíno e parasitar o humano. Então, na verdade, O estrago. de qualquer forma, né, a gente precisa lembrar, em potencial, né, de transmissão do patógeno, nós temos todas as condições favoráveis. Né? Você tem o carrapato, que transmite o patógeno, você tem a presença do patógeno presente, embora seja baixo, né, a gente tem que continuar mantendo a vigilância para que não seja algo que se torne alto. Porque, veja bem, o que faz uma doença que não ocorre com frequência, ocorrer com frequência? A falta de cuidado. Se você não vigia, né, se você não tem o cuidado, isso pode gerar um surto. Que a gente teve, por exemplo, lá no estado de São Paulo, que assustou, né, a galera, foi num ambiente, por exemplo, teve uma festa. O pessoal fez uma festa lá num ambiente que tinha a presença do carrapato, um local onde sabidamente tinha Rickettsia rickettsii, foram lá, fizeram uma festa e o patógeno foi transmitido, né? Então, como a gente sabe que no estado de Goiás, apesar da baixa ocorrência, a gente tem todos os fatores que contribuem, o pessoal que vai para caça tem que lembrar, quanto mais aumentar a interação nossa com esses animais que podem carrear o carrapato, e aí, como eu disse, que teve contato com uma capivara infectada, alguma coisa assim, pode ter o risco da transmissão, tá? Então, não é assim pensar, o carrapato é mais comum na capivara, então o suíno e o javali não tem problema. Não, calma lá. A gente ainda está tendo uma pesquisa que vai avaliar esse risco especificamente em javalis. No entanto, a gente precisa lembrar que o carrapato ele pode sair de uma capivara, parasitar o javali tendo contato com o humano, transmitir patógeno para o humano de igual forma. Tá? Então o risco ele existe. Né? É para desesperar? Não, é para ficar vigilante. Como eu disse, tomar todas as medidas que são cabíveis para prevenir que ocorra a doença. Como eu disse, né? Se for possível, usa um repelente, inspeciona o corpo, usa roupa clara, né? Eu lembro de uma estratégia que eu fazia quando eu ia para campo, que eu trabalhei no meu doutorado, eu trabalhei com Rickettsia que ocorriam em aves, né? A gente coletava pássaros, passeriformes, né, com rede de neblina, coletava os carrapatos dessas aves, e aí a gente fazia o teste para saber se elas tinham a possibilidade de transmissão de Rickettsia. A gente não encontrou Rickettsia rickettsii, mas a gente encontrou lá no Pantanal e no Cerrado, nessas aves, a presença de Rickettsia parkeri e de Rickettsia amblyommatis, que são duas espécies patogênicas para humanos. Quando a gente ia fazer essas coletas, a gente fazia todos esses cuidados. Ia com roupa clara, fazia inspeção do corpo periodicamente, e uma coisa que a gente fazia também, colocava uma calça debaixo da calça jeans, né? E aí colocava meia por cima da calça. Todo embrulhado. Para ficar embrulhado. Às vezes a gente até passava fita, sabe? Para evitar o acesso do carrapato ali naquele local. Que é um local que o carrapato gosta de entrar. Ele penetra ali pela parte de baixo da calça, né? Entra ali na perna da pessoa, começa a se instalar na virilha, na região inguinal, e aí você tem o risco, né? Então o ideal é, se for possível tomar essas medidas que são como cautela, é importante. Porque hoje a gente tem uma baixa ocorrência do patógeno no estado de Goiás, mas a gente tem um ambiente que tem todas as condições para o surgimento da doença, tá? E isso já é alertado por diversos... A gente tem isso alertado por diversos grupos de pesquisa já. Então o que a gente tem que lembrar é, para manter o nosso estado, né, livre de um surto da doença, a gente tem que tomar as medidas que são preventivas, especialmente se a gente se coloca numa situação de risco, como é a caça, né? E mais uma vez entra aí a importância da posse responsável, porque a pessoa que tem contato com isso, tem seu cãozinho, tem uns que levam os cães para caçar junto, né? Isso. Justamente na caça de javali, tem os cães que vão junto com... Até de vez em quando a gente já tem uns bem machucados aqui nessa casa. Muita emergência, né? Aqui acontece bastante na nossa região. E aí esse animal também vem, a pessoa às vezes não toma os devidos cuidados. Então, mais uma vez, a posse responsável em se destacando, é importante o dono ter esse conhecimento, fazer a inspeção, lembrando também que tem uns lugares que o carrapato às vezes favorece do cão, porque tem gente que fala assim, eu não tenho tempo de ficar pesquisando carrapato meu cachorro, mas tem ali uns lugarzinhos que são mais frequentes, você pode tirar um tempinho, palpar, né, e identificar ali. Dentro do ouvido, da orelha. Isso, geralmente no focinho, no pescoço, né, a gente palpa, eles se prendem com bastante facilidade, então tem os locais
que são, assim, prediletos por eles, né? Inclusive, uma coisa que é importante ressaltar, a gente faz sempre assim, aqui na UFJ, né, a gente faz um recolhimento de carcaças, né, de animais que são atropelados aqui na BR, né, principalmente animais silvestres, que a gente tem licença no laboratório, a licença do Cisbio para fazer o recolhimento, e a gente usa esses animais que são atropelados para pesquisa, né. A gente já recolhe, né, tanto vermes quanto também carrapatos, e é importante ressaltar, tá, que teve um carrapato que a gente recolheu num lobo-guará aqui de Jataí, tá, que já teve a detecção de Rickettsia parkeri, inclusive num trabalho que vai ser publicado numa parceria que eu fiz junto com o pessoal da UFMT, em Cuiabá. Né, a gente mandou o carrapato para lá, a gente sempre, quando encontra carrapato, a gente manda para lá para fazer o PCR e ver se tem a presença, né, de rickettsiosis e outros patógenos, inclusive, e teve um carrapato de lobo-guará que a gente encontrou a Rickettsia parkeri, que embora não seja mais letal para humanos, é uma Rickettsia patogênica, tá, para humanos, ela pode causar lesões em humanos, e ela foi encontrada num carrapato Amblyomma ovale, que é uma espécie comum em felinos e canídeos, e que geralmente vem em cães quando a gente faz a inspeção nesses cães de caça, né? Ali no hospital veterinário da UFJ, a gente já pegou uma vez um animal que veio de uma atividade de caça e o cão estava com Amblyomma ovale. Então, só para a gente entender o risco, ó, o Amblyomma ovale parasita o lobo-guará, presente com Rickettsia parkeri aqui no nosso município. O carrapato Amblyomma ovale é comum em canídeos, já foi encontrado em canídeos aqui na cidade desses animais que vão para caça. Se a gente tem uma hora, né, um Amblyomma ovale desse, uma espécie, né, que é de animal silvestre, que pode parasitar o humano, fazendo esse processo de infecção, a gente pode ter o risco a gente, na verdade, tem o risco, né, da doença ocorrer em humanos também. Então é só para a gente ressaltar, o risco ele não é isento. Tá? A gente tem um baixo índice de infecção no estado, mas ele existe, e com detecção aqui no município de Jataí. Um trabalho que vai ser publicado recente, tá? A gente está terminando ali o processo de escrita do artigo científico, mas ele deve sair aí no máximo até o ano que vem, já é a publicação. Maravilha, profundo essa pesquisa toda, né? Estamos falando muito, ainda estamos no tempo aí. Tô nem vendo o tempo passar. Dá para continuar um pouquinho mais? Estamos já caminhando para o fim, mas espero que até aqui você já tenha entendido todos os detalhes, né? A gente está aprofundando aqui com o professor. Detalhes sobre realmente a infectividade, as doenças, né? Existem diferenças entre elas clinicamente, mas hoje a gente não vai entrar em pormenores da diferença clínica. É mais sobre como você se prevenir, as coisas que você tem que saber, né? Para o seu cachorro, se você frequenta locais potencialmente perigosos, né? E como tem uma pegada de saúde pública, a gente vai amarrando aí com a história da febre maculosa. Não existe só a febre maculosa, né? A gente tem Lyme também. Me ajuda com mais... A gente tem toxinas que são transmitidas, que causam inclusive aquela paralisia do carrapato. Paralisia do carrapato. A gente tem alguns vírus que são transmitidos por carrapatos também, né? Tem a própria babésia, tem anaplasma, tem Ehrlichia, tem hepatozum. Quando a gente fala aí da gama de patógenos, a gente tem uma grande quantidade, né? É o que eu sempre explico. Quando eu vou começar meu discurso, eu falo assim, olha, doença do carrapato é super genérico. É o título do livro. Antigamente a gente falava doença do carrapato e atribuía só para Ehrlichia, né? Ficou até bem comum isso, né? Mas a gente tem uma quantidade de patógenos aí até vasta, né? E só para contextualizar, né, doutora, clinicamente, as doenças do carrapato no cão, elas vão ter essa característica de sistêmica que compete com destruição do sangue, hemólise, pode ter sangramentos espontâneos ali pelo nariz, que é algo que a gente comentou muito no nosso episódio passado. A Lília falou também tão bem da questão de chega na emergência, sangrando pra caramba. Pode ter o exantema na pele, né? Pode ter aumento de vísceras, uma hepatomegalia, uma esplenomegalia. Isso, e dependendo da espécie, a gente tem algumas situações mais adversas, né? Por exemplo, a gente tem, quando fala da própria babesiose, a babesiose, ela tem dois tipos de ocorrência, que a gente chama de viscerotrópica e não viscerotrópica, né? Então, a babésia, quando a gente fala no cão ali, a gente tem a ocorrência de uma espécie
não viscerotrópica, que é a Babesia gibsoni, né? E tem a Babesia canis, que é a Babesia viscerotrópica. E a viscerotrópica, ela pode formar trombos, né? Inclusive com alguns relatos, por exemplo, de se formar um trombo numa região do sistema nervoso, tem um quadro, por exemplo, de um acidente vascular, né, cerebral. Então, a gente tem situações até mais graves quando a gente fala de doentes patógenos que são transmitidos por carrapatos. Aí varia, como você disse mesmo, né, Anderson? Cada situação e cada infecção é uma distinta, né? A gente fala da Babesia, infecção de hemácia, destruição de hemácia, né? Como eu disse, pode ter essa formação de trombos, dependendo da situação. Quando a gente fala da Ehrlichia, infecção de monócitos, né? E aqui tá muito de linfócitos, daí a gente tem a trombocitopenia, a gente tem também a própria possibilidade de destruição de hemácias, porque é uma das situações que ocorre. A gente tem anemia também advinda do próprio consumo do ferro que a Ehrlichia faz, né? Inclusive, antigamente o pessoal usava ferro junto com antibiótico, hoje a gente sabe que tem que usar com um intervalo de tempo, porque o ferro pode ser utilizado pela própria bactéria, né, para o desenvolvimento. A gente tem, no caso da rickettsia, a infecção de endotélio vascular, né, às vezes até fibras ali da musculatura dos vasos, e isso, a vasculite. Então, cada patógeno ele vai ter uma situação diferente, né? Mas os prejuízos, apesar da grande maioria ser similar, né, os danos serem similares, os sintomas, sinais clínicos, na grande maioria dos casos ser similares, a gente tem que lembrar que tem algumas peculiaridades que podem ocorrer em alguns casos, tá? Inclusive algumas mais severas, como no caso que eu disse, né, do acidente vascular cerebral, que pode ocorrer num quadro de babesiose. É importante, né, Lili, a gente falar também para quem está acompanhando essa conversa, que doença do carrapato, gente, tem algumas sacadas, assim, clinicamente, que sempre surpreendem o tutor. Por exemplo, eles sempre ficam muito surpresos quando a gente fala assim, olha, essa doença de hoje pode ter sido de um carrapato de até 2 anos atrás. Tipo, tá muito tempo aí dentro do corpo dele e se manifestando subclinicamente, tem a fase subclínica, a fase clínica, a fase crônica, e isso que diferencia tanto o quadro clínico que chega pra gente. Muitas das vezes o tutor chega, já tem alguma experiência de outro animal, mas veio totalmente diferente. Mas eu tive o totó que deu uma doença do carrapato e não teve nenhum desses sintomas. Aí você vai explicar essa dinâmica, essa diferença, que doença do carrapato ela abrange o livro inteiro, né, de hemoparasitoses ali, né, Lília? É isso aí. Sabe que ela vai comprometer aí muitos órgãos, né? E cada espécie também. Os gatos também têm, às vezes, uma manifestação diferente. Uma coisa interessante é que eu vi isso num livro uma vez. Não sei se era subdiagnosticado, hoje eu já acho mais que era subdiagnosticado, mas eles falam que a incidência de hemoparasitose em felino, ela cresceu muito porque o gato está muito mais preguiçoso. Eu não sei se isso, assim, é um mito ou uma verdade, né? Mas, assim, a gente, de fato, começou a ter mais estudos, né, sobre a ocorrência desses patógenos em gatos. Inclusive, a própria Ehrlichia canis, né, ela já foi diagnosticada em diversos animais. Tem um estudo até, como a gente estava falando, da professora Isis, que também é professora da UFJ, que ela fez no doutorado dela, detectando Ehrlichia canis em gatos. Ela já fez esse processo de detecção, né? Inclusive com um trabalho dela referenciado num livro bastante importante, que é o Infectious Diseases, esqueci o nome do autor agora, mas a gente tem o Greening, do Greening, inclusive, que é um livro, assim, que é uma literatura mundial, né, e bem bacana, assim, o trabalho dela foi citado lá. Mas, assim, a gente tem muito mais estudos também hoje. Eu acredito até que vem essa questão do subdiagnóstico, né, que você falou. A gente tem diversas doenças, né, que antes não era dado importância, como elas, de fato, deveriam ser dadas, né? Realmente, não tem diagnóstico. Uma questão mesmo, né, que a gente tem no próprio felino, são os quadros de lipidose, que raramente são associados, por exemplo, a um parasita, que é o Platinosomum fastosa, e que hoje a gente já tem alguns estudos que indicam que há, sim, 70% dos casos de lipidose hepática que tem em gatos está relacionado à presença do parasita no fígado, né? E o que faz? Por que não se faz o tratamento, né, para o parasita? Muitas vezes ele nem é diagnosticado, não faz um teste, um exame que vai fazer a detecção do patógeno ali para fazer o tratamento.
Isso também acontece, eu acredito, em gatos. Não sei se vocês têm essa questão de ser mais preguiçoso hoje em dia. Se limpavam mais, não estão se limpando muito. O pessoal fala disso. Mas o carrapato mesmo não fica muito tempo no gato, porque o gato ele tem esse costume, como você falou, né? De se limpar e às vezes retirar. Mas tem alguns bichanos aí que são bem preguiçosos mesmo, né? Tem gato que não gosta muito de atividade, né? Tem gato... Isso também varia de animal para animal. Tem gatos que tem comportamento de caça, tem gatos que não tem... Tem gato que fica mais em casa, tem gato que gosta de sair na rua, então isso varia muito. Professor, eu acho que é para a gente encerrar aqui um ciclo de pensamento. Eu formei há 14 anos atrás, e lá nos meus primeiros estágios, né, eu peguei muita receita, peguei muito colega passando tratamento por 14 dias. Aí, de repente, isso mudou para 21 dias. E hoje a gente já está com 28. Aqui no nosso protocolo, nós sempre fazemos controle de cura. Então, deu 28, vem, faz um novo hemograma, faz uma nova pesquisa, e aí, se a gente realmente teve todas as informações possíveis que não tem, a gente dá alta para o animal. Só que uma vez ou outra, e eu tenho notado que isso está cada vez mais frequente, com 28 dias, ele ainda está... Eu já peguei prescrições de até 40 dias já. A grande problemática, Anderson, é o uso indiscriminado, tá, de alguns medicamentos, né? Aí vem a questão da gente sempre acompanhar o veterinário. E uma coisa que eu falo para os meus alunos, né, durante o processo de formação, é saber o que está acontecendo de fato com o animal. Uma coisa que a gente tinha, né, mais na década passada, e isso eu pude perceber assim que foi mudando, né, no decorrer dos anos, que eu entrei na faculdade em 2003. Formei em 2008, né? Já tem aí também bastante tempo aí que eu lido com essa parte, né, de medicina veterinária. Então, uma coisa que a gente nota é que antigamente não sabia o animal estava com anemia. Eu não sei o que é. O que a gente faz? Doxiciclina, que é a doença do carrapato, né? E às vezes a gente tem muito disso de pessoas que olham para o animal, pensam que o animal está com algum problema, ou já conversa com alguém, né? E aí, não, meu animal tá com doença do carrapato. Vai lá em algum lugar, compra doxiciclina e administra pro animal. Isso aí foi gerando quadros de resistência, né? E gerando situações como as quais a gente tem hoje. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, não era nem 14 dias que o pessoal dava doxiciclina, era por 7. Eu vi sair de 7, passar para 10, depois 14, 21, 28, e agora a gente chegar, né, nesse quadro aí que a gente já tem algumas situações da bactéria estar resistente por mais tempo. Associar outros fármacos. Exatamente, e ter uma dinâmica até diferente. Mas é uma situação, né, que a gente precisa sempre ressaltar a importância de um médico veterinário e de um profissional que seja capacitado, que não olhe para o seu animal como uma bola de cristal, né? Tem gente, uma bola de cristal, tem gente que chega no veterinário e quer que o veterinário olhe para o animal e pá, dá aquele diagnóstico. Não é assim. Assim como a medicina tem os seus exames complementares, o médico veterinário também precisa. Por quê? Porque nem toda anemia, tá, é causada por doença do carrapato. A gente tem uma situação que eu vou mencionar aqui, que também é um artigo que a gente está produzindo, só para você ter ideia do quão importante é essa questão, tá, do exame complementar, Wanderson. A gente tem uma pesquisa que a gente fez no FJ com 70 animais que foram pro hemograma e só fez a pesquisa de hematozoário, foi dado como positivo para Ehrlichia, e esse animal foi tratado ali para doença do carrapato. 70 animais, tá? 70 animais dados como positivos, tá? A gente sabe que a precisão, né, de uma pesquisa de hematozoário para Ehrlichia, ela pode ser de, assim, variar entre 3,3% de sensibilidade até 70%, mas imagina só, você pode ter só 3% de sensibilidade do teste. E a gente fez os testes de PCR nesses animais. Se é um animal que deu positivo na pesquisa, ou seja, ele está com parasitemia, ele está com a Ehrlichia circulante, quando eu faço o PCR, esse animal tem que estar positivo. Os 70 animais deram negativos. 70 animais que eram para ser positivos deram negativos. Esses animais eles foram tratados por doença do carrapato
mas eles não tinham doença do carrapato, eles não tinham a bactéria, pelo menos parasitemicamente falando, que foi a metodologia de triagem, né, que foi baseada na parasitemia. Tá? A gente até tem casos que o PCR dá negativo com uma sorologia positiva que a gente chega a falar que é um quadro crônico e que em algumas situações é porque você tem a bactéria se alojando em algum órgão específico, como fígado, baço, linfonodo, etc. Mas se você encontra o parasita no esfregaço sanguíneo, ele tem que estar positivo no PCR. E a gente tem uma situação como essa. O que acontece, né? Tem muitas coisas que, às vezes, um profissional que não sabe, né, todas as causas ali da anemia, ou que não está, né, atualizado. Falha humana, né? É, falha humana mesmo. Né? Você leva, ou às vezes, né, uma pessoa que quer um diagnóstico de alguma coisa, pressiona o veterinário porque quer que o veterinário olhe para o animal e tem algum diagnóstico, né, para aquele animal, só de olhar, você tem um risco aí desse diagnóstico ele ser, né, levado de forma errada e fazer um tratamento de forma errada. Então é por isso que eu sempre digo o seguinte, são duas coisas que são importantes. Para o tutor, leva sempre o seu animal em um profissional que você sabe que, né, ele é capacitado para fazer um atendimento, não vai, né, levar esse animal só para fazer aquela consulta de balcão, né, naquele profissional que não é um médico veterinário, né, não vai simplesmente comprar um medicamento sozinho e dar para aquele animal, porque você pode colocar o seu animal em risco, inclusive você pode submeter o seu animal a uma subdosagem de um medicamento que pode gerar resistência e que quando você for precisar o medicamento não funcionar. Tá? Parece muito. Isso. E para o veterinário, sempre lembrar, pede os exames complementares, né, faz uma conduta, né, de atualização, de você estar sempre pesquisando, de você estar conhecendo as causas que você tem ali de sinais clínicos, como anemia, né, como uma trombocitopenia, porque nem tudo é doença do carrapato. E às vezes a gente vai aplicar um medicamento, e esse é o problema, né? Por que você fez toda essa discussão ela é gerada por essa pergunta? Por que hoje a gente já está tendo que usar, às vezes, por mais de 28 dias? Quando a gente usa o medicamento de forma errada, a gente pode sujeitar o animal a uma subdosagem. E a subdosagem ela pode gerar um quadro de resistência. A gente precisa lembrar, tanto o carrapato quanto a bactéria, a Ehrlichia e a Ehrlichia, elas estão tentando sobreviver aqui no ambiente. Então, da mesma maneira como a gente humano quer matar, quer eliminar aquele patógeno, quer eliminar aquele parasita, o parasita e o patógeno eles querem sobreviver. E eles vão traçar estratégias para sobreviver, tá? E isso é uma luta que a gente tem com diversos patógenos há muito tempo. A gente viu isso, por exemplo, acontecer com a Covid, né? Quantos genótipos já surgiram? Né? Quantas variantes do vírus já surgiram? Por quê? Porque a gente quer eliminar o vírus, mas o vírus está tentando achar uma forma de ficar. Essa é a questão, né? Uma coisa que aqui o nosso trabalho, nós temos focado muito, né, o Anderson, investindo no nosso laboratório. Então, hoje a gente tem investido em exames diferentes. Nós estamos aí com a plataforma da AIDEX, tem as pesquisas manuais. Então, patologista. A nossa patologista, né, uma patologista que com a gente na clínica. Então, justamente para a gente aumentar essa segurança nos tratamentos, né? A instrução daqui é essa. Toda triagem que for feita para a hemoparasitose, a gente contar tanto com o hemograma, como pesquisa direta da patologista, como com o teste ELISA, que está mais comercialmente acessível, né? Somar informações dentro do contexto para não dar falsos positivos ou falsos negativos e aí sim passar um diagnóstico para o tutor. Nem sempre a gente é bem entendido, né? É isso que eu tô achando, assim, muito importante esse pedacinho que a gente está explorando esse assunto. Porque, às vezes, o veterinário ele é entendido como extremamente comercial ou de querer passar aquele monte de exames, o doutor ali não passa isso. Então, vocês estão passando, às vezes, muito exame, mas a gente tem tido esse cuidado, sim, de pesquisar, de fazer um diagnóstico completo, né? Isso mesmo. Para contribuir para o nosso paciente, né? Para a ciência também, da gente não causar esse aumento de resistência aos antibióticos. É importante lembrar isso, né? A gente vai no médico, a gente fala pro médico tudo que a gente está sentindo, mas a gente sempre sai, né, do médico humano com diversos exames para se fazer, né? O último check-up que eu fiz, eu acho que tinha, só no exame de sangue, acho que tinha uns 18 pedidos, que era bastante coisa, né? E a gente às vezes pensa que o veterinário
vai conseguir fazer o diagnóstico só de olhar para o animal. Né? E de um animal que não fala o que está sentindo. Veja como que é complexa a situação. Faz um poder divino que nós devíamos ter. Exatamente, sabe? Não é assim que funciona. A gente tem um animal que não fala, né? Que a gente entende muitas vezes sinais que são... como é que eu sei que o animal tá com dor? Né? Você vai palpando o animal, você vê aonde ele reclama, onde um músculo tensiona às vezes. Padrão de respiração. E isso, o comportamento que o animal tá tendo é completamente diferente, porque o humano ele fala, eu tô com dor em tal e tal lugar. O animal não, ele não fala, né? Então você tem toda essa problemática e você tem que avaliar o estado geral daquele animal, muitas vezes com assim, exames, né, clínicos. Eu já vi situações, mesmo na medicina humana, eu já passei por situações de ver pessoas que... meu pai mesmo estava esses dias internado, foi pro hospital, reclamando que estava com dor, o médico falou, não, é só isso. Daí quando pediram um exame de uma enzima lá para ele, não, peraí que seu pai estava realmente passando mal. E aí foram fazer meu pai saiu internado numa semi-intensiva, sabe? Então a importância do exame complementar ela não pode ser negligenciada, né? Nem pelo médico veterinário e nem pelo tutor, né? O tutor ele precisa entender que quando o médico veterinário está solicitando aquele exame, né, principalmente se for um profissional de confiança, que ele já leva o animal dele há algum tempo, existe uma razão para aquilo, né? E é importante fazer aquilo porque evita uma série, né, de outros problemas. Exatamente. E é importante também, doutora Lília, lembrar o seguinte, hoje a gente já está vendo tutores que se preocupam muito mais com fazer um check-up dos seus animais, um aspecto preventivo, né? Se nós humanos fazemos, né, check-up, por que o animal também não deve fazer? E quando a gente faz esse check-up, quando a gente leva o animal, né, no médico veterinário para fazer esse acompanhamento periódico, a probabilidade de você ter que levar esse animal de internado e gastar uma fortuna com medicamentos, com internações, é muito menor. Melhor prevenir do que remédio. Exatamente. Uma máxima, né? Exatamente. Então, a importância do exame complementar, ela não pode ser negligenciada, nem pelo médico veterinário e nem mesmo pelo tutor, né? Então, aqui fica meu apelo para os tutores mesmo de ouvir o médico veterinário, entender que aquele exame que está sendo solicitado, ele tem uma razão, tá? E confiar no profissional que está ali, que estudou, né, durante 5 anos na faculdade, que se atualiza, que se capacita, que às vezes faz uma especialização para poder estar atendendo aquele animal. Não fui eu que disse, hein? Foi ele, tá bom? Tá gravado. Então, quando vocês visitarem a gente aqui, pode ter certeza que toda essa preocupação já é coisa antiga aqui, né, nas nossas unidades, porque a proposta sempre foi tentar fazer o mais próximo do ideal, né, e trazer o melhor para esses bichinhos, né, Lindy? Gostou da conversa? Gostei. E vocês podem observar que nós aqui, todo esse assunto, ele se liga com a pós-responsável. Tudo, né? E se liga com a confiança. Exato. Que nós também já falamos em outros podcasts, né? Que pós-responsável, confiança nos veterinários. Isso aí é tudo. É um trabalho de sucesso. Maravilhoso. Olha, não esqueci de vocês. Ainda tem pessoas aqui. Olha que delícia. Falando. Tem sorteio de Bravec. O pessoal tá firme. Ó, gente, é o seguinte. Eu vou sortear, não. Vamos fazer uma ligação premiada? Vai. É assim, ó. Vamos fazer o seguinte, vai todo mundo sair correndo aqui agora. Primeiro que ligar aqui no 36363776 e falar ao vivo com a gente, ganha o Bravec. E tem que falar o quê na ligação? Vamos... Pô, aqui, Lília, coloca aqui, ó, o número 36363776. Vem falar comigo, com a Lília, com o professor Disseu, ao vivo. Vamos lá? O primeiro que ligar aqui e falar, eu quero participar do podcast. Vamos ver se alguém vai ter coragem. Enquanto isso, professor, foi lindo, maravilhoso, instrutivo. Deu saudade de sentar lá nas aulas de parasito, né? E assim, as portas estão abertas tanto da clínica quanto do nosso episódio aqui. Puxa, eu agradeço. Aqui é muito legal. A gente inventou uma moda aqui e agora estamos todo mundo viciado em falar. Legal, isso é bacana. O microfone vicia. Mas é bom porque, assim, aproxima também as pessoas, né, da nossa profissão, né, que é bastante importante mesmo, né? Às vezes tem muita gente que gosta da nossa profissão, mas não sabe como é que funciona os pormenores e isso traz uma proximidade bacana. Também deixo aberto, tá, Anderson? Quando quiser, né,
ir lá na faculdade, ou precisar de alguma coisa, ou quiser fazer uma parceria com a gente lá para algum trabalho, a gente tá disponível aí. Ó, o telefone tocando. Será que é aqui? Será que é a ligação premiada? Tomara que não seja uns meninos lá no fundo, né? Ó, Gente, quanto é um Bravecto desse? É um Bravecto isso aqui. Tem um valorzinho muito Todo bom. mundo sabe, isso aqui é um prêmiozão, né? Muito bom. Vale a pena participar aí da ligação premiada, garantir o Bravecto e já iniciar aí a proteção, se tiver precisando. Isso mesmo. Lembrando, ó, que a própria caixa aqui diz, ó, que são 12 semanas, não é 12 meses não, hein? 12 semanas. Não caia no papo furado, né? Exatamente. Nossa, e eu tenho... Tem gente que fica bravo comigo. Mas foi 6 meses, eu paguei o fortuna. Eu falei, moça, vamos ali. Eu já levantei, peguei a caixinha. Ó, estão batendo na porta. Né? Tem alguém... É pra mim essa ligação? É pra mim essa ligação? Ah, esse aqui não põe no Viva Voz, né? Não, Eu queria que fosse Viva Voz. Alô? 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 Você ligou no lugar certo, será? Quem tá falando? Tarek! Ele tá aqui desde o início, né? O Tarek tá... Gostou do podcast, Tarek? Ah, não fale, olha. É aluno, cara, é orientado dele. Ótimo. É lá do laboratório. É maravilhoso. É bem melhor do mundo. Né? Ó, tá, ninguém tá ouvindo, viu? Mas isso aí é suborno, pode não. Pergunta pra ele quantos bichos o Tarek tem. Vamos ver se ele vai ser aprovado. Quantos bichos? Quantos bichos você tem, Tarek? Um Golden Retriever. Oh, vai ser muito válido. É, você acaba de ganhar um Bravecto, Tarek. Muito bem. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Não vamos ficar falando ligação, não. Manda lá no nosso direct uma foto com o seu Golden, certo? A gente vai postar bem bonito. O marketing vai postar pra você. Do Bravecto. O ganhador desse podcast com o seu professor orientador. Isso, marca a gente no Instagram também. Manda um abraço pra ele, Tarek, senão ele vai sair chateado. Até daqui a pouco ou amanhã. Muito bem, Tarek, muito obrigado, viu? Compartilhe aí nossa live. E para todo mundo que ficou até aqui, viu? Faça igual o Tarek, que a gente vai estar sempre fazendo isso, né, Lília? Foi legal, né? Obrigado, viu? Vou te desligar. Tô esperando sua foto, tá? Um abraço, tchau, tchau. Show de bola, gente. Super divertido, super bacana, mas tem que terminar, né, Lili? Não vamos falar de carrapato aqui até escurecer. Já emendar outras coisas, estamos usando e abusando de toda essa sapiência. Você também quer? Não, você quer só o telefone, né? Lá vem. Muito bem. Gente, nos siga nas redes sociais, estamos bombando no TikTok. A doutora Elias fazendo dancinha lá, né, Lilia? Mentira, né? Não. Bombando no TikTok, lá aqui no Instagram. Inauguramos essa semana o posto de saúde animal. Também tá muito bacana. Um abraço para a Bruna, para a Fernanda, para o Jader. Tá lá. Numa pegada bem legal também para vocês conhecerem, tá? Então não tem mais desculpa para não cuidar bem do seu bichinho, né, Niri? É isso aí, nós estamos aí lutando, a gente já tá aí divulgando o trabalho, cuidando dos seus bichinhos. Considerações finais, professor? Só queria agradecer mesmo, antes, doutora Lília, pelo convite, dizer que existe... Divertiu? Ixi, foi muito legal. Bem bacana. Vem um pouquinho, né? Vamos vir sexual, né? Não, a gente sempre fica nervoso, sempre fica... assim, pesaroso, né? Eu estudei também pra estar aqui, tá, gente? Quem não tem uma coisa... Eu dei uma lida antes no assunto. E, assim, só deixar, né, o meu Instagram pro pessoal, se quiser, @dirceugRamos, tá? Se quiser procurar lá, tirar dúvida também sobre algum assunto, se quiser conhecer nosso trabalho lá na Universidade Federal, fica à vontade também, a gente tá aberto ali. Tá? A gente tem um programa agora que eu tô querendo começar a desenvolver, Wanderson, com a comunidade de Jataí, que é o programa de iniciação científica para jovem pesquisador do ensino médio. Ah, que show. Então, se tiver algum aluno de ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, que pensa fazer veterinária, que quer conhecer o nosso laboratório, de repente começar a desenvolver uma atividade, vai lá, fala com a gente lá, né? De repente, momento de gerar aquela paixão, né? Isso, de começar a desenvolver um trabalho e às vezes até de começar a participar do programa institucional da universidade, tá? Porque a universidade também, tá, desenvolve esse processo, esse projeto, né, de iniciação científica também com alunos que são do ensino médio. Inclusive, um abraço para a professora Daniele, pessoal da PRPI, da UFJ, que tá aí com os editais, né,
abertos aí da iniciação científica. Então procura a gente lá, vamos assim, encurtar, né, essa distância da UFJ com a comunidade, né, aqui de Jataí. Então, alguém quiser conhecer o trabalho, a gente está aberto lá e disponível. Maravilhoso. E o VetCast é voz para todos vocês, né? Nosso primeiro professor, nosso primeiro convidado, né? Já tem uma listinha de outros. Legal. Já mandei mensagem, falou na hora, né, Lilian? Deve estar todo falando, mas me chamou, ele não me chamou. Calma. Você vai Fala para os outros professores dos nossos corações também. Não, e a gente se achando, né, Lili? Muito bom. Vamos parar, que a gente tá conversando demais? Um beijo pra vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.